Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje o nosso comentário do Pão Nosso é do capítulo 7,4, chamado Mas Palestras, baseada numa fala que é de Paulo, na primeira epístola aos Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Nada que a gente não saiba, mas que é um desafio gigantesco, né não, Polônia? Verdade. Bom, esse conteúdo ele não serve só para quem vai fazer palestras, certo? Ou para quem vai ouvir, porque todo mundo palestra, né? Quando a gente fala, a gente palestra, na verdade. É, na verdade, o capítulo ele vem trazer para nós um esclarecimento da questão do poder da palavra, né? O quanto a palavra ela é significativa, importante, e o quanto a gente faz o mau uso ou o bom uso da nossa palavra, certo? Na verdade, o capítulo ele traz para esta abordagem, né? E aí ele diz assim que quando Jesus disse não é o que sai da boca que mata, não é o que entra na boca que mata, mas sim o que sai da boca, né? É, porque ele diz que a gente fala aquilo que o coração está cheio. Então, se o meu coração está cheio de esperança, se ele está cheio de otimismo, se ele está cheio de alegria, é disso que a gente vai falar. Mas se ao contrário, né? Nossas palavras elas serão de acordo. Bom, e aí ele diz assim também, Emmanuel diz, né, que a palavra ela é como um bumerangue, né? Que ela você lança, ela vai e ela retorna para você. Então ela vai e volta. E aí que a gente tem que estar atento às nossas palavras, porque elas carregam emoções, sejam elas boas ou más, né? E quando a gente vai dar, vou colocar aqui como palestra, né? Mas assim, ruins, a gente pode arrastar muitas pessoas ao nosso redor que a gente vai ser responsável por isto, né? A gente será responsável. E quando Paulo nos faz um alerta, né? Que ele diz assim: quais são as informações que você está buscando, né? O que você quer? É, é, que ele diz assim, que não é só uma troca sem significados, mas que às vezes a gente chega a determinada conversa e a gente leva um choque devido às vibrações ruins que está tendo, né? É, e que também pode ser ao contrário. A gente pode levar esse choque devido à energia boa que tem, certo? E aí, assim, é bem interessante porque as plantas sentem né, essa energia, os animais, as crianças, quanto menor, mais esse sentimento de perceber essas energias boas ou ruins, né? E, e que as palavras ruins, ela pode se alastrar como que se fosse um veneno mesmo, né? Então, que a gente tem que tomar cuidado. E que aí, né, todos ficam em desconfiança com muita dúvida e com muita fofoca. Então, a desconfiança, a fofoca, a, tudo isso faz parte de uma energia ruim, né? A calúnia, né? A maledicência. Então, são várias coisas aí que a gente. Que até mesmo a verdade, quando você diz a verdade, as pessoas podem desconfiar, porque se é uma pessoa
que está habituada a falar calúnias, a falar a maldade, a ficar, enfim, aí esses sentimentos nobres, por mais verdade que seja, às vezes as pessoas têm essa desconfiança, né? E aí a gente começa a imaginar um montão de estratégias, né? E desequilibradas em relação a isto, certo? E quantos casos nós não tivemos que a intuição que foram arruínas por causa das palavras? Até agora mesmo, né? A gente tem o caso da Maíra. Não sei se você conhece a Maíra, que está nas redes sociais. Ela é de Brasília. Ela faz um trabalho excelente. Seu pai, inclusive, já publicou algumas coisas dela no Evangelho. E, assim, é uma menina, né? Uma moça, uma senhora, uma jovem senhora aí. E ela tem um trabalho muito bom. Mas ela tem sofrido grandes calúnias. Que ela foi preciso parar de apresentar o trabalho dela porque foi parar no Ministério Público. Então, não, ela diz assim, não só eu, mas toda a minha equipe, né? Que o pessoal, então, assim, o trabalho que ela desenvolve com o pessoal carente, da evangelização que ela está levando, está parado, em função de grupos que faz questão, né? Os grupos que fazem questão de criar problemas onde não tem, sabe? E aí ela está aí na justiça. Então, assim, isso acontece todos os dias, né? É, e aí a gente vê, assim, conversas do mundo que se a gente puder pesar numa balança, é, a maioria não terá um peso aí de boas palavras, né? E aí eu pergunto, e a nossa palavra está onde? A sua palavra, pessoas que estão nos vendo, ela está em qual lugar da balança? Nas boas ou nas ruins? É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nesse clima e sair de perto da virtude, né? É, porque é muito fácil. É fácil quando a gente se deixa levar, quando a gente não passa pelo crivo da razão, quando a gente não olha com um outro olhar, né? E às vezes as pessoas podem cair nesse marasmo aí, né? E aí ele diz assim, né, que a palavra que nos chega nos traz sugestão. E nós temos que retificar para não entrar nos ensejos da negatividade e que a gente possa converter essa negatividade em algo que seja positivo. É isso, Lívia, o que você pode acrescentar aí, porque você é maravilhosa? Ah, imagina, esse capítulo traz reflexões muito boas, porque é um tema muito desafiador. Porque, nossa, ai, quem consegue entrar num grupo de conversa assim, e quando sai um papinho ruim, não entrar no meio, olha, parabéns, porque é um desafio danado. E aí tem três tópicos aqui que me deram reflexão nesse capítulo. Vou começar pelo que você comentou sobre o choque de energia. Na verdade, assim, são reflexões para a gente tentar mudar de atitude, né? É, É, porque o Emmanuel fala assim: depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Essa frase é aquilo que você falou do choque de energia, porque muda a vibração. Então, você está num grupo de pessoas conversando, ou você recebe uma visita em casa pior ainda, né? Que é a energia da sua casa que você está baixando. Enfim, em qualquer lugar que seja, é, comentar a vida alheia, fofoca, notícias tristes, críticas ferrenhas, isso tudo faz baixar a vibração do local. E nós estamos com isso nos contaminando. Esse é um ponto que, às vezes, quando a gente materializa isso, faz com que a gente pense na hora que acontece, tipo, opa, deixa eu mudar de assunto, porque eu não quero carregar lixo para casa.
Eu não quero levar essa vibração ruim. Outro tópico é que, desculpa, a gente tem que lembrar que quando a gente faz alguma fofoca, se envolve em alguma coisa assim, notícia ruim, a gente tem uma gigantesca tendência de proliferar esse mal, porque a gente volta para casa. Aí a gente comenta, vou comentar com meu marido, vou comentar com a minha filha, vou comentar com minha mãe. Então, nós espalhamos, porque assim, bom, eu fiquei sabendo de uma coisa que ele não sabe. Aí, às vezes a gente tem a coisa assim, ah, não, mas a gente está comentando só para aprender, né? Sem condenação. É só uma análise para que a gente não faça igual. Para quem tem criança e adolescente em casa, na verdade, né? É muito importante trazer as conversas e analisar de verdade. Mas Sim, a caridade tem que estar na frente, né? Então, até quando a gente usa essa desculpa, vamos dizer assim, essa justificativa de não, só vou comentar, não é fofoca, só vou comentar para ficar sabendo do caso, para a gente conversar. A gente tem que tomar muito cuidado para pensar assim: como é que Jesus comentaria desse caso, se fosse para ensinar? Talvez ele nem usasse o exemplo pessoal de alguém, obviamente, né? Mas a gente que ainda é falho, às vezes usa. Então, que a gente bote a caridade na frente e realmente comente para aprendizado, né? E não para a gente acabar metendo os pés pelas mãos e trazendo energia ruim para casa. E outra coisa é que a gente, num grupo de pessoas, comenta a vida dos outros, sempre surgem esses assuntos ruins. Com a televisão, as notícias são trazidas para nossa casa, principalmente cuidado com canais ruins, né? Só que agora a internet nos faz ter contato com fofocas do mundo inteiro, de diferentes vertentes, inclusive quando a gente olha comentário das coisas assim, pessoas assim que a gente nunca, sem a internet, que a gente nunca conversaria, a gente nunca sentaria numa mesa e levaria um papo com essa pessoa. Aí a gente está ali lendo o veneno que ela destila. é. Então, que a gente tome muito cuidado com o que a gente consome. Porque outra coisa, né? Se a gente está numa mesa e tá com um papo infrutífero, será que a gente tem assunto para mudar esse papo? Será que a gente está consumindo informação que se a gente trouxer na mesa ali, o pessoal vai gostar? Que tipo de coisa que a gente está consumindo? Que tipo de coisa que a gente está lendo? Será que a gente tem conteúdo para trazer numa conversa, né? Quando a gente vai conversar com alguém, palestrar com alguém, será que a gente tem conteúdo? Porque se a gente não tiver, a gente vai falar da vida dos outros mesmo. Então, assim, eu só assisto Big Brother, assim, não é uma crítica, mas é um exemplo de vida dos outros, cuidar da vida dos outros. Se a gente só assiste Big Brother, a gente só vai saber falar de Big Brother, que é falar da vida dos outros, ficar observando o comportamento alheio. Se eu leio livros espíritas, né, se eu assisto palestras, se eu vou na rua e vejo a natureza, eu vou ter outras coisas, né, outros conteúdos para conversar. Então, pensei, essas reflexões me vieram com a leitura desse capítulo como uma forma de tentar ser um lembrete para a gente, para quando a gente estiver nesse meio, a gente conseguir combater essas conversações menos dignas e mudar o ambiente. Que a gente possa ser uma luz, né? Trazer luz para essas conversas. E é isso. Pois é. Imagina, né, na hora da refeição, Ah, aí que o é veneno já muito. vai para a comida, já vai para o corpo, já vai para tudo. Pois é, que é seja dentro do seu lar, seja no shopping, sei lá, em um restaurante, seja onde for. Então, é um momento sagrado, né? É um momento sagrado que nós, enquanto família, deveríamos fazer, né, este momento sagrado juntos. Nem sempre é possível, claro, mas os membros da família, mesmo que falte um ou outro porque está trabalhando, porque não está no local, que puder fazer este momento de reunião juntos, é um momento sagrado. E aí, neste momento, as pessoas ligam o celular, né? E Ainda tem isso para traz, piorar. é, ou liga a televisão e traz assim as piores coisas, gente. Então, gente, aquilo que é sagrado se contamina ali. E as nossas crianças estão necessitando destes momentos sagrados, Muito. né? Exato. Então, eles precisam ter este modelo para que eles possam ter memórias afetivas, né?
memórias emocionais para levar isso para a vida adulta, porque as nossas crianças estão sofrendo muito, E os gente. adolescentes já. Porque quando chega na adolescência, aí é muito difícil você reverter. Se você não começou o trabalho ali atrás, não é na adolescência que você vai conseguir mudar sem impacto. Você pode mudar? Pode, Mas é mas se muito mais terá, difícil. é mais difícil. Você vai ter que ter muita discussão, você terá que ter muita coragem, Muito pulso muita firme. pulso firme, tudo. Então, assim, gente, é muito difícil. Então, que a gente não perca esta oportunidade, sabe? Eu tô vivendo, eu vivi isso, né? A minha filha até fala, mãe, eu tenho memórias. Ela fala, eu tenho memórias aqui de você com a gente aqui fazendo lição, de você estar do nosso lado explicando, de você estar contando história, de você estar lendo um livro para a gente. Ela fala, isso está na minha memória, eu não perdi isso. Eu, quando eu busco, eu vejo isto, né? E aí, eu tento fazer isso com as minhas netas, porque eu vejo, né, que assim, está falho com elas. Está falho. E eu tento suprir, tento fazer. Mas nem sempre é possível também, né? E não é a minha memória que eles têm que levar, eles têm que levar a memória da família, dos pais, entende? Mas a gente tenta suprir de alguma maneira, né? Sempre. É isso, gente. É isso. Vamos então para o Vamos, encerramento. Vou vamos. fazer Ok. que possamos respirar fundo, tentando sintonizar com essa paz que a leitura e a reflexão nos trazem, cumprimentando os amigos espirituais responsáveis por esse estudo, os amigos do Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, que possamos mentalizar o símbolo da casa, com aquelas borboletas se desprendendo, captando as nossas melhores energias para nos ajudar nessa distribuição, que esse símbolo nos ajude a compartilhar o amor. Primeiro, que possamos mentalizar o nosso próprio organismo sendo iluminado, tratado das nossas mazelas físicas, emocionais, espirituais. Que possamos mentalizar o nosso lar todo iluminado. Onde houver um querido do nosso coração que conviva com a gente, onde quer que ele esteja, que ele e as pessoas ao redor possam ser envolvidos, amparados, tenham seus corações despertados para conversações fraternas, que todo o nosso lar seja limpo dos pensamentos negativos que acabamos cultivando, né, das energias que as conversações menos dignas causam, de mazela, de energia desagradável para esse nosso lar. Que nós possamos expandir para envolver as casas vizinhas, todo o nosso bairro, toda a nossa cidade, todo o nosso estado e que juntos, assim, em vibração, possamos cobrir todo o nosso querido Brasil, envolvendo os governantes nos âmbitos federal, estadual, municipal, o executivo, legislativo, judiciário, todos aqueles responsáveis por decisões que impactam a população, que possam ouvir seus mentores, amigos, que possam agir sempre com amor, com justiça social, com fraternidade. Que nós possamos expandir essas vibrações para os outros países do nosso globo terrestre, envolvendo também os governantes para que tomem as decisões melhores para a condução da população, onde houver guerra, desastre coletivo, desarmonia da natureza, fome, miséria, sofrimento, que a nossa energia possa levar alívio, onde houver um corpo doente, um corpo sofrido, um coração em desespero, uma mente em desalinho, que a nossa energia possa despertar para o amor, possa levar alívio, esperança, que essas energias possam também ser levadas para onde há a infância, juventude, que esses locais que as crianças e jovens frequentam sejam protegidos, que os cuidadores, os professores recebam bastante energia para fazer seu trabalho com muito carinho, com muita caridade, aqueles que são responsáveis pela saúde, que também possam agir sempre baseados na caridade, no amor ao próximo. Que essas energias cheguem também do outro lado da vida,
para despertar o coração dos espíritos que perambulam perdidos e principalmente daqueles que ainda se obstinam no mal. Que todos aqueles queridos ao nosso coração que já partiram para o outro lado também possam receber essas nossas vibrações fraternas, essas nossas vibrações saudosas, para que sintam, onde quer que estejam, o amor que ainda permanece. Pedimos então licença para vibrar em nossas próprias direções, para que possamos ser bem melhores durante essa semana do que fomos na semana que passou, e que as nossas vibrações continuem a ser utilizadas pela espiritualidade amiga e que possamos nos manter para isso acontecer, nos manter em vibração positiva, para sermos sempre instrumentos da paz do Cristo. Que assim seja, graças a Deus, e até a próxima semana, pessoal. Que Um assim abraço.